Senhor amado. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a Ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos os nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Podem se assentar e glorificar a Deus com as palmas bem alegres para Jesus. Se for para missionária, ela agradece, mas para Deus tem que ser mais forte. Vocês vão comer arroz e feijão hoje ou só macarrão com frango? Ô louvado! Comeu arroz e feijão? Não, macarrão e frango, a irmã revelou agora. Aleluia! É domingo, não revelei não. Eu sei que domingo a maioria é um franguinho com macarrão, né? Louvado seja Deus. A profecia Irmãos, comeu solta. nós vemos, louvado seja Deus, que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu esta carta aos seus amigos filipenses, louvado seja Deus, ele estava preso. Louvado seja Deus. Mas ele incentivava aos seus amigos para que eles se regozijassem sempre no Senhor. Aqui ele diz no verso 4: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, regozijai-vos. Então, mesmo ele estando preso, ele se sentia feliz, ele estava alegre, porque ele tinha as marcas de Cristo. Louvado seja Deus. E ele incentivava aos seus amigos filipenses para que eles se alegrassem. Então, irmãos, nesta noite, o Espírito de Deus fala contigo, meu querido irmão e irmã. Se alegre, não importa o tamanho da sua cruz. Não corte a sua cruz, para que no dia da travessia você possa atravessar. Louvado seja Deus. Ele estava preso e nesta noite o Espírito de Deus, ele quebra cadeias, ele liberta você da prisão. Aleluia. Neste século 21 você não está preso, mas está preso nas cadeias espirituais. E nesta noite o Espírito de Deus quebra cadeias espirituais, quebra impedimentos, barreiras e toca nos corações para que você venha para a igreja. Muitas vezes as pessoas colocam desculpa, louvado seja Deus, para não vir para a igreja. Louvado seja Deus. Mas nós temos esta oportunidade aqui no Brasil. A igreja do Senhor tem oportunidade de louvar, de cultuar a Deus. Não é impedido de ler a palavra de Deus. Então o Senhor vai tocar nos corações para que você venha mais vezes à igreja. Porque, irmãos, quando um sacerdote, uma sacerdotisa está aqui no altar pregando a palavra de Deus, o Senhor, ele está quebrando cadeias, ele está curando enfermidade, ele está repreendendo obras de feitiçaria. Nós temos que nos esforçar para estar na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Não digo que num domingo você falte porque você quer passear, você quer receber um parente, um amigo no seu lar. Você pode fazer isso, mas enquanto você puder buscar a Deus no resto da semana, no domingo, não perder a Santa Ceia, louvado seja Deus, o Senhor, louvado seja Deus. É aqui, louvado seja Deus, que Ele vai te dar a resposta. Ele vai falar contigo através da palavra de Deus, através dos dons espirituais, porque o dom da revelação, da palavra, da profecia, o dom de cura, o dom de maravilha, louvado seja Deus,
está aqui dentro da palavra de Deus. E ninguém pode negar isto, porque em pleno século 21, louvado seja Deus, Ele cura cego, Ele cura surdo, mudo, Ele repreende aquele demônio mudo, louvado seja Deus, que impede muitas vezes da pessoa ouvir. Louvado seja Deus. A experiência do meu filho era surdo e mudo. Eu levei ele na igreja, o presbítero desceu do púlpito com azeite, ungiu os ouvidos do meu filho, e aquele espírito mudo, aquele demônio saiu, o ouvido dele foi aberto para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Ele passou por escola de surdo, ele andou tarde, ele falou tarde, louvado seja Deus. Mas hoje ele é um homem normal, para a glória de Deus. Eu vivo pelo poder e pela misericórdia de Deus. Quando eu aceitei Jesus, eu sofri um acidente. Louvado seja Deus, eu ia perder os meus 2 braços. Se você olhar os meus braços são normais. Louvado seja Deus. Depois veio a luta do meu filho e eu sozinha, aleluia, para cuidar e lutar. Às vezes não dava para ele ir para a igreja, eu levava a peça de roupa dele, a foto dele, para orar, e o Senhor fez a obra. Foi uma grande luta, louvado seja Deus, mas Deus me deu a vitória. Então, será que se Jesus vier levar a sua igreja hoje, Ele vai achar fé no teu coração? Louvado seja Deus. Ele vai achar fé. A fé é coisas que você não vê, mas você deseja e você ora e Deus te dá no tempo dele. A palavra de Deus diz que tudo há um tempo determinado debaixo dos céus. Há um tempo, louvado seja Deus. Mas Ele quer que você guerreie, que você lute. Irmãos, Jesus no seu ministério, Ele era um homem sábio. Os hipócritas, os escribas, eles queriam pegar Jesus de qualquer maneira, mas ele sempre tinha a resposta na ponta da língua e era muito sábio. E Jesus, ele estava numa casa, louvado seja Deus, e esta casa estava cheia, e havia um paralítico deitado em uma cama. Louvado seja Deus. E não dava para entrar ali naquela casa, porque, louvado seja Deus, não tinha lugar para que aquele homem que estava naquela cama para entrar. Louvado, mas aquele homem tinha fé. Louvado seja Deus. Aleluia. E nós estamos aqui na casa do Senhor. Estamos buscando ao Senhor nesta noite. Louvado seja Deus. E aqui cada um, louvado seja Deus, vai levar uma bênção de Deus para a sua casa. Glória a Deus, aleluia. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Aleluia. Se você tiver fé, você já está com a bênção nas tuas mãos. Louvado seja Deus. E nós vemos que aquele homem, ele precisava de alguém para levar aquela cama para chegar até Jesus. E eu e você sempre precisamos de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, para orar por nossas vidas. Louvado seja Deus. Por isso nós temos que respeitar a ordenança da igreja. Louvado seja Deus. Porque, irmãos, para você receber a bênção, ela está na frente do trabalho. Louvado seja Deus. E se nós respeitarmos ela, respeitarmos o ministério, irmãos, você vai receber a bênção. Você sabe por quê? Porque tem obediência.
Quando nós não respeitamos o ministério, quando nós não respeitamos o que está na frente do trabalho, você não recebe a bênção. Porque para você ir embora do ministério, você tem que pedir a bênção. E ela não vai negar a bênção, ela vai dizer: vá, em nome de Jesus, eu te abençoo. Muitos saem por rebeldia, louvado seja Deus. Fazem complô, fazem divisão, e Deus vai abençoar um camarada desse ou uma mulher dessa? Não abençoa, porque dois reinos divididos, Deus não há como abençoar. É como um casamento, o marido tem que concordar com a mulher e a mulher com o marido. Se os dois não andarem juntos, vai dar certo? Não. Irmãos, quando namora, ai meu amor, meu bem, minha vida, louvado seja Deus. Quando casa, junta as escovas, as toalhas, é difícil. Louvado seja Deus, porque cada um foi criado de uma maneira. Aí entra a sabedoria do Espírito Santo para a convivência. Não é fácil viver. Nós vemos lá no Jardim do Éden como Adão foi influenciado pela sua mulher, que fez ele pecar. Louvado seja Deus. E ali Deus disse que não era para ele comer do fruto da árvore da vida ali que tinha. Louvado seja Deus. A sabedoria do bem e do mal. Louvado, ele foi influenciado pela mulher. Irmãos, a mulher sábia edifica o seu lar. Louvado seja Deus. Então Deus tem um recado nesta noite para cada um. A mulher sábia edifica o seu lar. E o homem também tem que ter carinho. O homem, ele tem que proteger a mulher. Não digo que ele vá fazer tudo o que ela mandar, mas o casamento, para dar certo, tem que ter muito diálogo, muita conversa. Louvado seja Deus, muita oração, muito jejum, muito perdão, e assim vai. Eu sou a melhor pessoa para falar de casamento, porque eu já fui chifrada há muitos anos. Louvado seja Deus, não por erro meu, mas por falta de sabedoria do marido, que não reconheceu a mulher de Deus que tinha. Louvado seja Deus, e não teve sabedoria para viver. Louvado seja Deus. Então, queridos, nós vemos que para os dois andarem juntos, tem que ter muito diálogo. Louvado seja Deus. O homem não pode fazer visita sozinho sem a esposa. Se a esposa não pode, leva um irmão. Louvado seja Deus. Então, nós temos que vir para a casa do Senhor buscar a Jesus, porque no seu tempo Ele fará a obra na minha vida e na sua vida. Aleluia. Muitas vezes eu digo, o mundo espiritual, ele é cruel e ele vai trabalhar 24 horas contra a sua vida. Aleluia. E contra a vida da sua família. Aleluia. Se você não estiver em oração e jejum. E nós vemos que aquele homem, ele precisava de ajuda, que alguém pegasse aquela cama para poder entrar naquela casa. Louvado seja Deus. O Senhor fala nessa noite para mim e para você: não percam as oportunidades que Deus está te dando. Porque a oportunidade às vezes é boa e passa muitas vezes uma vez, depois não passa a segunda. Louvado seja Deus. Então não perca a oportunidade que Deus está te dando nesta noite, de você estar aqui na casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus,
Aleluia. Seja obediente à palavra de Deus. Seja obediente ao ministério. Deus tem uma obra nesse ministério. Louvado seja Deus. Deus, pastora, vai enviar pessoas que saíram daqui para voltar neste lugar. Louvado seja Deus. Deus vai trazer pessoas diferentes. Olha ela, quem diria, né? Eu estaria aqui, né, pastora? Glória a Deus. A senhora orou, não orou? Você não era doida para uma missionária? Oh, glória! Estou aqui, gente. Louvado seja Deus. E Deus vai enviar, porque o desejo do coração dela é sincero, né? Deus vai dar, porque Deus tem uma obra. E eu vou dizer a vocês, queridos, não perca a oportunidade espiritual que Deus está te dando. Aqui tem pessoas que têm unção. Venha para a casa do Senhor, que Deus vai te dar oportunidade, vai te usar grandemente. Pega a visão. Louvado seja Deus. Deus vai te usar grandemente. Deus vai abrir as portas para você, como Ele abriu para aquele homem que estava na cama, né? Aí estava assim, a casa estava cheia, não tinha condições daquele homem entrar, nem andava. Louvado, mas ele precisava de alguém que ajudasse ele. Louvado seja Deus, para que ele entrasse naquela casa. Aí eles abriram lá no teto um lugar e passaram aquela cama. Louvado seja Deus. E aquele homem, louvado seja Deus, ele chegou até Jesus. Então, irmãos, tem pessoas que muitas vezes contam a sua vida para pessoas erradas. Quando você vira as costas, as pessoas estão cortando, falando mal de você. Louvado seja Deus. Então, louvado seja Deus, você tem que orar e contar para pessoas que você vê que é de Deus, que não vai te criticar, que não vai falar mal de você, que vai dobrar o joelho e vai orar por você. Porque a igreja do Senhor no século 21, louvado seja Deus, virou como um passeio. Ser crente agora é clichê, é moda, né? Andar com a Bíblia embaixo do braço. Eu sou crente. Mas dentro de casa é um contendeiro, uma contendeira, um fofoqueiro, uma fofoqueira, bate na mulher, porque eu já vi obreiros que fazem isso dentro da sua casa. E obreiras também, larga a casa tudo suja, sem roupa a lavar, sem limpar a casa, o marido chega cansado do serviço, não tem comida, não tem roupa lavada, não tem casa limpa, e depois o homem larga, arruma uma piriguete, louvado seja Deus, larga a mulher e depois vai chorar. O que aconteceu? Imprudência. As palmas bem alegres para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, ali aquele homem, ele foi curado. Pelo poder da palavra de Jesus, quando ele ordenou para aquele homem: levanta e anda, porque você está curado. Essa palavra aqui, irmãos, ela tem poder. E nessa noite ele quer te levantar espiritualmente. Paz, para você vai. fazer a obra de Paz Deus. seja convosco, menino. Para você pregar Paz. a palavra de Deus. Para você louvar os hinos que Deus te dá. Deus tem promessas, mas Ele vai te dar as promessas aqui, irmãos, se você estiver em obediência à palavra de Deus. Não fazemos 100%. Se você disser
e você é um santarrão, uma santarrona, você está mentindo, porque nós pecamos todo santo dia. É que nós temos que ir à cruz, orar, pedir perdão dos nossos pecados. Nós não chegamos a fazer 100%, mas o Senhor, Ele vê o nosso esforço e Ele sabe que nós queremos fazer a vontade dEle. Aí as promessas de Deus vêm na nossa vida. Irmãos, há um tempo de luta, de perseguição, de calúnia, inveja, fofoca, tudo contra a tua vida. Louvado seja Deus. Porque Deus, Ele nos prova. Aleluia. Mas se nós passarmos na prova de Jesus, as bênçãos de Deus vai cair sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida. Porque lá em Gênesis, Deus criou tudo pelo poder da palavra. Tudo pelo poder da palavra. Se você fala palavrão, louvado seja Deus. Como você quer ser abençoado se você fala palavrão? Aleluia. Louvado, palavras torpes. Louvado seja Deus. Nós temos que perder, aleluia, este hábito. Se você trupica, você fala um palavrão. Ah, estragou minha unha. Louvado seja Deus. Como você quer ser abençoado? Aleluia. Se você olha, conversa com os irmãos e com as irmãs com malícia, louvado seja Deus. E quem receber a promessa de Deus, nós temos que renunciar o pecado. Louvado seja Deus. Se quer ser abençoado, abençoada, anda com pessoas espirituais. Louvado seja Deus. Não conta a sua vida para qualquer um. Agora a moda é cada um se desabafar nas redes sociais, né? No YouTube, no Instagram, no Face. É falar mal de um, é falar mal de outro, se desabafar. Mas Deus não quer. Deus quer que você entre no seu quarto, dobre o seu joelho e vá até a cruz. Vá buscar a Ele, louvado seja Deus. Vai contar para Ele tudo em oração, que Ele vai te dar a bênção e a vitória. Através da missionária. Então, irmãos, nós estamos em construção. Nós somos o vaso e Jesus é o olho. Missionária então nós Silvana. estamos em construção. Muito obrigado, que Deus abençoe em nome de Jesus.